Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a Sedufisme. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o professor de Economia da UFSM, Adriano José Pereira, sobre as perspectivas econômicas para 2014. Uma reportagem sobre a expectativa dos 3 segmentos da UFSM sobre a nova gestão que assume a universidade. E também a opinião do próprio reitor eleito, Paulo Burman, sobre os desafios para o primeiro ano de sua gestão. Além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O ano de 2014, como já tem sido bastante ressaltado, será um ano atípico para os brasileiros. Além da Copa do Mundo, os brasileiros irão às urnas nesse ano de 2014 para escolher, inclusive, a presidência da República. Mas, afinal, nesse cenário, quais são as perspectivas que podem ser apontadas no que toca à economia brasileira? Para falar um pouco sobre isso, o nosso entrevistado do De Docente de hoje é o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Adriano José Pereira. As principais projeções que a gente tem para 2014, elas apontam, inclusive, num crescimento abaixo do apontado pelo FMI, inicialmente. Ou seja, muito distante dos 4% apontado pelo governo. Obviamente que o gestor público ele tem interesse em sinalizar para uma taxa de crescimento maior, normalmente acima da taxa sinalizada pelo mercado, em função de criar uma expectativa maior em termos de otimismo dos agentes econômicos. Ao que tudo indica, nós teremos um crescimento mais próximo de 2%, do que de 2,5%, que foi a primeira sinalização do FMI. Ou seja, na realidade o Brasil está sofrendo de forma um pouco retardada o efeito da crise financeira internacional. Pode ser que a gente cresça um pouco mais do que 2% em 2014, mas ao que tudo indica, em função inclusive do problema inflacionário, a gente está sofrendo um processo de inflação ascendente nos últimos meses, que levou inclusive o Banco Central a reagir automaticamente aumentando a taxa de juros, a Selic, a taxa básica, que estava em torno de 7,15% no início do ano, terminou o ano em quase 10%, é um aumento significativo, e ele decorre justamente dessa preocupação, de uma pressão que existe sobre a demanda, que tem a ver com gasto público, e que ao mesmo tempo preocupa em termos de 2014, então ao que tudo indica, se o Banco Central não baixar a taxa básica de juros, em função do processo inflacionário, ou até mesmo aumentar essa taxa básica, nós tenhamos sim um crescimento econômico abaixo dos 2,5%, que são as projeções mais atualizadas. Mas é claro, como eu disse anteriormente, o agente público vai sempre tentar operar com uma taxa acima da taxa de mercado, mas mesmo o governo ele já fez uma revisão dessa taxa de 4% e está sinalizando também com a taxa inferior a 3%. O Brasil ele já vem crescendo há algum tempo abaixo, inclusive, dos países latino-americanos. Se você pegar a taxa de crescimento média mundial, que não é tão relevante assim para a gente analisar o país comparando com vários países do mundo, porque uma média ela sempre causa alguma distorção. Mas se a gente tomar como referência países em desenvolvimento, os chamados emergentes, por exemplo, a distância é grande, mas mesmo se a gente tomar como referência os países da América Latina, nós também estamos abaixo. O Brasil cresce abaixo da média de crescimento econômico da América Latina já há alguns anos. Isso não é um fenômeno recente. Isso tem muito a ver com os mecanismos de política macroeconômica que a gente utiliza no Brasil. Desde que foi instituído o regime de metas de inflação, em 1999, no início do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, nós temos claramente políticas tanto de juro quanto de redução de gasto público, quanto de controle, algum controle sobre o câmbio, que elas limitam as possibilidades de crescimento econômico. Todo aumento de juro ele tem um efeito automático sobre redução de consumo. Então, mesmo que o Estado tenha feito, mesmo que o governo federal, desde o Lula, mas também a Dilma, tenha feito um movimento no sentido de incentivar o consumo, e o Brasil vem crescendo com base no consumo, a taxa de investimento não cresceu durante esse período, quase nada, não chegou nem a 20%, que é baixa para um país em desenvolvimento. Então nós continuamos crescendo com base no consumo. Isso no curto prazo tem efeitos positivos, chamados efeitos anticíclicos. Obviamente que quando esses incentivos de consumo vão se reduzindo, no caso, por exemplo, do fim do IPI para a linha branca, o fim do IPI para a compra de automóveis e outros incentivos, eles vão criando restrições sobre o crescimento econômico.
Então a gente vai tendo uma dificuldade de ordem interna, que tem a ver com demanda, né? Que acaba limitando um pouco o crescimento econômico. De outra parte, o cenário internacional desde 2008 ele também não vem sendo muito favorável. Então o Brasil, à exceção das commodities, né, que continuam tendo uma demanda internacional significativa, o Brasil é um país com um potencial enorme, né, ainda um potencial enorme para crescimento na área de commodities. No caso dos produtos industrializados, a demanda se reduziu por produtos brasileiros. Então o país como um todo tem tido dificuldade de se inserir em mercados internacionais mais exigentes, sobretudo nos produtos de maior intensidade tecnológica. Então essa também é uma dificuldade que ela é de natureza externa, mas que afeta a nossa capacidade de crescimento. Ou seja, mesmo que o câmbio tenha se desvalorizado nos últimos meses, e isso vem acontecendo, tanto em 2012 quanto em 2013, mesmo assim o Brasil tem dificuldade de inserir a sua produção no mercado internacional, em grande medida em função do baixo crescimento dos demais países pelo mundo afora, né? E nós temos um outro indicador que ele é um tanto quanto desfavorável, né? A inadimplência aumentou um pouco em 2013, pouco, mas aumentou, mas o grau de endividamento das famílias, sobretudo na classe C, onde se encontram as famílias entre 2,5 e 5 salários mínimos, né? Classe C que há pouco tempo foi tão aclamada como sendo a classe que finalmente acessou ao consumo, né, de bens duráveis, inclusive. O grau de endividamento da classe C ele é 60%, comprometimento da renda com pagamento de dívidas, né? Então isso é muito preocupante. Da renda brasileira como um todo, isso está em torno de 45%, o que já é elevado, né? Então claro que o consumo ele acaba sendo uma variável fundamental para estimular o crescimento, mas ao mesmo tempo, num período de inflação em elevação e taxas de juros em elevação para combater a inflação, provavelmente essa demanda interna para o consumo ela vai ter que ser compensada de alguma forma. Então talvez a gente tenha também em 2014 algum tipo de política anticíclica, né? Do tipo redução de IPI, do tipo aumento de transferência de renda, que são também políticas importantes, porque apesar de afetarem uma camada da população mais pobre, na prática elas aumentam a renda disponível no agregado. Então elas conseguem também promover algum ganho de consumo, algum aumento de consumo ao longo do período. Então talvez por isso o governo esteja operando com uma taxa de crescimento acima da taxa de mercado, o que é normal, que o governo sinalize para uma taxa um pouco acima, né? O anormal seria o governo sinalizar para uma taxa abaixo da taxa do mercado, aí seria preocupante, né? Bom, a gente poderia talvez aí tentar dividir o governo do PT em dois, né? O primeiro o governo Lula e o segundo o governo Lula e pelo menos até agora os 3/4 de governo Dilma, né? No primeiro governo Lula houve claramente uma mudança em termos de visão macroeconômica do PT. Isso é óbvio, né? O PT dá sequência à política macroeconômica que vinha sendo adotada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? O chamado tripé de sustentação macroeconômica, metas de inflação, controle de juros, ou seja, política monetária restritiva quando necessário, em função das metas de inflação, controle de gasto público, né, para tentar saldar as dívidas ou até mesmo reduzir as dívidas, né, e o governo conseguiu reduzir as dívidas, inclusive no primeiro mandato do Lula, e também sinalizar claro para o mercado que não haveriam mudanças de regras, né, o PT seguiria as regras básicas que haviam sido adotadas pelo governo anterior. Isso ficou claro no primeiro mandato. No segundo mandato a gente tem um pouco de mudança em relação a isso. Por quê? Porque, basicamente por dois motivos, né? Tem outros motivos, mas dois motivos são bem emblemáticos, né? Um deles é uma clara política de transferência de renda. O governo do PT ele amplia programas assistencialistas necessários, importantes, ele amplia claramente, e ele amplia a política de crédito, né? Então ele passa a usar inclusive o BNDES, que havia sido um pouco esquecido ao longo das décadas anteriores, né, em função da crise financeira de 80, dificuldades dos anos 90 e tal. O BNDES não vinha sendo usado como um banco de crédito para pequenos e micros empresários, para consumo, e vinha pouco sendo usado como uma agência fomentadora de investimento, de grandes investimentos. E o BNDES passou a ser usado de forma subsidiada, né, pelo governo para promover gastos e investimentos. Então isso é uma mudança significativa em relação ao que se tinha anteriormente. É claro que o governo do PT não abandonou a política macroeconômica que vinha sendo adotada. O que ele fez foi criar alguns mecanismos um pouco mais desenvolvimentistas, né, para usar um termo antigo, né, que não é tão antigo, no sentido de tentar promover o crescimento econômico. O que aconteceu no governo Lula é que o governo Lula, para a felicidade do próprio Lula e para a nossa também, até 2008 encontrou um cenário internacional muito favorável. Então a economia mundial cresceu, mais do que a nossa inclusive. Os emergentes então cresceram bem mais do que o Brasil. Então
Então o Brasil conseguiu crescer uma taxa de 4% ao ano, durante os 8, em média, né? Durante os 8 anos do governo Lula. Isso não é muito para uma economia como a brasileira, se a gente comparar a economia chinesa, por exemplo, é pouco, mas é bastante para uma economia que não vinha crescendo nada parecido com isso já há mais de 2 décadas. Então a gente passou a crescer uma taxa elevada. Essa taxa de crescimento elevada, ela encontrou uma perspectiva muito favorável no comércio internacional, sobretudo em função do impacto da China. Então o Brasil consegue manter as políticas macroeconômicas que vinham sendo adotadas desde o governo Fernando Henrique, de estabilidade de preço, mas ao mesmo tempo o governo consegue arrecadar o suficiente para também fazer políticas assistencialistas e também subsidiar consumo e investimento via bancos em geral e via BNDES em específico. Então esse é um dado favorável. No caso da Dilma, a situação se complicou um pouco, em grande medida em função da crise de 2008, que chegou no Brasil um pouco atrasada, porque como o governo adotou ações anticíclicas em 2008 e 2009, para incentivar o consumo, a Dilma ainda pegou no início do seu mandato um pouco desse processo. Mas veja que em 2009 o Brasil cresceu abaixo de 1%, 0,9%. Ok, ainda no governo Lula, mesmo com a média de crescimento alta em relação aos anos anteriores, nós tivemos um ano ruim, que já é reflexo do cenário internacional, da incerteza em relação ao que aconteceria no futuro. De qualquer forma, o Brasil continua sendo extremamente atrativo ao capital estrangeiro, produtivo e financeiro em função dos juros, obviamente, mas produtivo também, o que indica que, em grande medida, expectativas em relação não só à Copa do Mundo, mas também à Olimpíada em 2016, elas criaram uma possibilidade do capital internacional continuar vindo do Brasil, sem o governo ter que necessariamente desenvolver mecanismos alternativos para isso, né? A política macroeconômica continua sendo adotada dentro do que a gente chama de um regime de busca de estabilidade de preço, ou de garantia de estabilidade de preço, ou manutenção de preços. Nós temos, assim, em relação ao emprego, né, nós tivemos nos últimos anos, apesar do Brasil não crescer muito, nós temos uma taxa de desemprego baixa. Ela está hoje abaixo de 5%. Para o Brasil é uma taxa historicamente baixa. O que significa dizer que, de certa forma, mesmo crescendo pouco, nós não temos problemas associados a desemprego. Esse não é um problema a ser resolvido. Por outro lado, o Brasil vive um momento histórico que é o que a gente chama de bônus demográfico. A maior parte da nossa população, né, da nossa pirâmide, né, que não é mais uma pirâmide, ela está gordinha, vamos dizer assim, né? A nossa pirâmide demográfica, ela concentra hoje a maior parte da população, a que a gente chama de população em idade ativa, no centro dela. Então a gente tem um bônus demográfico, bônus no sentido de que ele é um fator positivo, sob o ponto de vista de capacidade produtiva. Mesmo assim, mesmo crescendo pouco, nós conseguimos ter uma absorção, né, desse contingente de pessoas que cresce a cada ano. Nós podemos questionar a qualidade desses empregos, ok? Mas de qualquer forma vem sendo gerado empregos. Nós sabemos que em grande medida esses empregos estão sendo gerados vinculados à indústria da construção civil. Santa Maria é um exemplo, né? Mas se a gente olhar pelo Brasil afora, as obras que envolvem a Copa do Mundo, sejam elas com recurso público ou recurso privado, elas geram muito emprego. E elas vão continuar acontecendo, como eu havia dito anteriormente. Outros setores vinculados, por reflexo, também vão continuar tendo geração de empregos durante esse ano. O que acontece é que, se o cenário internacional não melhorar, e ao que tudo indica deve melhorar, já vem melhorando, e o Brasil tiver alguma dificuldade de continuar exportando, e ao que tudo indica não vai ter, porque o câmbio também vem sendo desvalorizado gradativamente, nós vamos continuar crescendo. Pouco, mas ainda gerando emprego. Em grande medida em atividades intensivas em trabalho. Então nós não vamos ter um problema, ao que tudo indica, relacionado a desemprego. Isso não está hoje, não é considerado hoje uma preocupação. A questão inflacionária, sim. Essa é uma preocupação porque nós trabalhamos com regime de metas. O regime de metas ele é institucionalizado. E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele não vai titubear em elevar taxa de juros se entender que a inflação pode fugir do limite superior da meta, que é 6,5%. O limite central é 4,5%, pode oscilar 2 para cima, 2 para baixo, 2 pontos percentuais. Então isso sim, isso pode ser motivo de preocupação. Se a inflação estiver sob controle, e a gente espera que isso aconteça, isso também vai abrir uma margem, ou vai dar uma margem maior para o governo realizar gastos. Aí nós temos um outro problema, né? Que gastar quanto e em quê?
Então esse é o nosso grande dilema. O que a gente sabe já das prévias de gastos públicos relacionados à Copa do Mundo, sobretudo relacionados à Copa do Mundo, é que eles já extrapolaram em muito o previsto. E isso é preocupante, porque isso é sinal que ou erraram a previsão muito distante, pode ser, né, ou o governo vem gastando muito mal. Se vem gastando muito mal, que é o mais provável, nós não devemos ter redução de gasto em 2014. Quer dizer, as obras não deixarão de ser realizadas porque o Mundial está aí, no meio do ano. Acontece que algumas obras importantes o governo já abandonou enquanto meta para 2014, porque sabia que não ia conseguir realizar. Então a gente não sabe assim claramente, a priori, qual é o volume de gasto público que vai ser realizado até a Copa do Mundo, porque isso vai entrar 2014 adentro. O que a gente já sabe é que os gastos não devem ser reduzidos, né, sob pena, inclusive, de uma visão internacional negativa. Quer dizer, não há muito o que fazer em relação a isso, né? O que o governo vai ter é que, provavelmente, criar condições de aumentar gastos públicos realizados em função de Copa do Mundo, e a Olimpíada já é algo um pouco mais adiante, né? Mas que também já vem sendo realizados uma série de gastos, porque a Olimpíada também é mais concentrada, né? Então o Rio de Janeiro é que vem recebendo a maior parte de investimentos nesse sentido, né? Encerra-se no dia 27 de janeiro o prazo para o envio de contribuições que irão compor o caderno de textos do 33º Congresso do Andes Sindicato Nacional. Podem enviar contribuições todas as seções sindicais do Andes e seus sindicalizados. Já para a próxima quinta-feira, dia 16, será convocada uma Assembleia Geral, que irá escolher os delegados que representarão Santa Maria no Congresso, que ocorrerá entre os dias 10 e 15 de fevereiro em São Luís, no estado do Maranhão. A Assembleia tem primeira chamada agendada para 5 horas no auditório da Sedufisme. Começa a circular na próxima semana a nova edição do Jornal da Sedufisme. Nessa edição, você poderá conferir material completo sobre a entrega do Hospital Universitário de Santa Maria à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Uma entrevista com o professor de Filosofia da USP, Pablo Hortelado, sobre as jornadas de mobilização que marcaram o ano de 2013 e reportagens sobre as comemorações dos 24 anos da Sedufisme, entre outros assuntos. O Jornal da Sedufisme é enviado por correspondência a todos os sindicalizados e também pode ser retirado na sede do sindicato. O ano de 2014 já inicia com mudanças na UFSM. Afinal, nesta sexta-feira, dia 10, foi formalizada, em cerimônia no campus da universidade, a entrega do cargo de reitor de Felipe Miller para Paulo Afonso Burman. Na terça-feira, dia 7, o reitor eleito já havia convocado uma atividade com a imprensa, onde elencou os desafios e as prioridades para o primeiro ano de sua gestão. Eu diria assim que, em primeiro plano, nós temos um grande desafio de viabilizar ou de buscar as parcerias necessárias para viabilizar a construção do nosso novo estatuto, através da Estatuinte. Como eu tive a oportunidade de falar já, a Estatuinte para alguns setores parece ter perdido o encanto e a razão de ser, visto que foi um processo que foi deflagrado e era uma demanda do início dos anos 80 e, infelizmente, pelas mais diferentes razões, nós não conseguimos consolidar a Estatuinte como um todo, apesar das várias tentativas que, obviamente, pelo trabalho feito à época, vão servir ou poderão servir de base para as futuras ações nesse sentido. Nós estaremos já nessa próxima semana fazendo um convite às entidades para que possamos definir e colocar à disposição a estrutura da universidade para que esse processo possa efetivamente avançar. Não há qualquer expectativa da reitoria de se apoderar do processo estatuinte. O processo estatuinte é um processo político e, como tal, tem que ser constituído e construído pela base. A reitoria vai assumir um papel de apoio, né? E assim nós deveremos conduzir um processo estatuinte dentro das margens que a legislação atual propõe e prevê. Há muita coisa a avançar, não há dúvida, do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista administrativo, e nós estamos contando efetivamente com essa leitura
da comunidade para o processo estatuinte. A outra questão, o grande desafio que se põe é a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi objeto de muita polêmica, muita discussão durante o ano de 2012 e 2013, e que teve seu contrato assinado ao final de 2012. Quer dizer, nós temos agora um desafio muito grande, que é a sua implantação, preservando aqueles princípios que, do nosso ponto de vista, são inalienáveis. Primeiro, a garantia do ensino, da pesquisa e da extensão. Em segundo, e certamente não colocando hierarquicamente esse processo, apenas de forma racional, trabalhar com a garantia do atendimento 100% SUS para a comunidade. Não vamos esquecer que o nosso hospital universitário é o único hospital público da região e, portanto, atende uma população inteira que depende em maior ou menor grau do atendimento público. E, logicamente, que essa é uma das questões que nós vamos, de forma muito convincente e de forma muito segura, tratar como ponto, diria que inalienável, né? Não se negocia qualquer situação nesse sentido, até porque o contrato não prevê isso. Então, por certo, são grandes desafios que nós temos pela frente, né? Há o reconhecimento do papel das entidades que discutiram todo o processo do Hospital Universitário e a EBSER, a sua relação com a EBSER, reconhecimento da legitimidade das manifestações, e, no entanto, as coisas aconteceram da forma como aconteceram. A única coisa que nós lamentamos é que tenhamos um processo relativamente traumático, que foi quando da ocupação do Conselho Universitário. Do ponto de vista que me permite avaliar, ele foi equivocado, mas são situações que se põem, são circunstanciais, nós temos que fazer a leitura disso e procurar compreender. Mas, obviamente, que é um dos desafios. O outro desafio que nós temos é no que tange à infraestrutura da universidade. Há uma demanda, há uma necessidade grande de adequação da infraestrutura às necessidades reais da instituição. Fora os cronogramas de obra que nós temos com atrasos inerentes aos processos da construção civil, mas muitas coisas que envolvem o próprio processo de gestão. Nós temos algumas patologias que precisam ser resolvidas e precisamos também trabalhar no sentido da ampliação dessa infraestrutura. Ora, se a universidade cresceu, ela dobrou de tamanho nos últimos 10 anos em termos de número de matrícula, por certo, nós temos que pensar na infraestrutura e temos que pensar, antes disso, na adequação do quadro de servidores, tanto docentes quanto técnico-administrativos. E esse, talvez, do meu ponto de vista, seja o maior desafio, que vai exigir um trabalho político intenso e que vai exigir um planejamento e a elaboração de documentos que efetivamente convençam as autoridades dos ministérios aos quais a universidade está vinculada de que nós precisamos renegociar o processo de expansão da universidade, o REUNE propriamente dito, em relação às demandas do quadro de pessoal, do quadro de servidores. Então esse, para mim, é o grande desafio que se tem no ano de 2014 e talvez até 2015. Vamos trabalhar muito intensamente nisso. Já fizemos essa sinalização ao ministro da Educação, quando tivemos a oportunidade de estar com ele em Porto Alegre por ocasião da posse, e ele manifestou a sua disposição a conversar conosco e verificar exatamente qual é a situação da Universidade Federal de Santa Maria. Mas, afinal, qual é a posição dos 3 segmentos da Universidade Federal de Santa Maria, servidores técnico-administrativos em educação, docentes e estudantes, sobre a gestão que se inicia? Para falar sobre isso, conversamos com as 3 entidades representativas, SEDUFSME, ASUFSME e DCE, e questionamos as expectativas das categorias para a gestão Burmann. Contudo, por problemas técnicos, não exibiremos nessa edição do programa De Docente a posição do Diretório Central dos Estudantes, que você poderá conferir na próxima edição do programa. Eu espero que seja uma gestão que tenha mais diálogo com a categoria, porque nós viemos de uma experiência traumática,
e fomos assim pegados como bode expiatório durante todo o tempo, principalmente a categoria dos técnicos administrativos, né, que foram assim amassados durante essa última gestão que teve. Então, se vocês viram o resultado da eleição, né, 55% dos técnicos administrativos, né, votaram nessa nova administração. Portanto, a gente espera, né, ter mais condições de diálogo e que abra mais. Né. A gente tem que ser consciente. Nenhum reitor vai sentar ali e vai dizer: agora é tudo bom para vocês, vai ser tudo legal, não sei o quê. Não existe isso. A gente quer dialogar condições de trabalho. Tá? O pessoal diz assim: vocês não querem bater ponto. Não, nós queremos controle de jornada de trabalho. Isso aí é normal, isso aí sempre foi a opinião do sindicato. Tem que ter controle de jornada de trabalho. Tá? Mas para todos, controle para mim, para todo mundo que está dentro do campus. Agora, a maneira como foi feito, sim, intempestiva, com o Ministério Público exigindo que a gente vá lá e bata ponto, isso aí não, a gente não pode se perder a autonomia. Nós brigamos tanto com o TBCL e acabamos perdendo. Por quê? Porque nós queremos manter a autonomia da universidade. Eu acho que dentro da universidade tem gente competente para gerir a universidade. E a maneira como isso vai fazer, a gente espera que essa administração dê o resultado, dê as condições para que o técnico trabalhe da melhor maneira possível. Olha, na verdade, que nós, do Movimento Sindical Docente, nós alimentamos uma expectativa muito grande com relação a essa mudança de gestão dentro da UFSM. Com relação ao Burma, que é o novo reitor, nós vimos que nós alimentamos a esperança para um diálogo maior. Mas nós estamos divididos com relação a isso. Primeiro, nós tínhamos expectativa justamente pelo passado dele, do passado sindical dele, e que nos animou até a pensar com ele. Mas nós temos uma visão de que ele se afastou muito do movimento sindical, do movimento das pautas populares, pautas da categoria que ele um dia representou, para se aliar a grupos mais reacionários. Nós temos a expectativa que se crie, que esse diálogo se configure como algo efetivo, que ele retome o diálogo anterior com o movimento e que a gente possa avançar dentro da universidade, para uma universidade pública gratuita. Nós começamos uma universidade já voando baixo com a privatização do hospital universitário. Isso é muito sério, que fere a questão da própria autonomia universitária. Nós temos, ele vem falando como proposta principal da campanha dele, a questão da estatuinte. E isso quando junta as duas coisas, a IBSER, que significa a quebra da autonomia universitária, mas estatuinte, nós temos que pensar o que significa isso. O que significa isso? É uma adaptação do Estatuto da Universidade a um processo de privatização da universidade? Se for isso, nós estamos rejeitando. Se for para deter esse processo de privatização, nós estaremos na primeira linha de defesa da gestão e da universidade. Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Encerra-se o ano de 2013 com seus traumas, com as suas dúvidas, com as suas esperanças também, mas em Santa Maria especificamente com a sua dor. E espera-se que 2014 seja um ano de muitas alegrias, de boas perspectivas para a economia nacional, de um renascimento e de um alto astral para a cidade de Santa Maria, e de um modo muito especial nesse programa de docente, para nós da Universidade Federal de Santa Maria, não que a gente seja uma ilha isolada neste continente ou nesta região geoeducacional, mas que possa ser também a possibilidade de novas demandas, de novos compromissos, de novas atividades ligadas à comunidade regional. Afinal, é também uma promessa, e nós estamos empossando o novo reitor,
está efetivamente assumindo o cargo, ele que já foi empossado em Porto Alegre, professor Paulo Burmann, substituindo o atual reitor Luiz Felipe Miller. Uma das coisas que, no meu entendimento, é extremamente positiva é a declaração que ele já faz de que não será reeleito. Nós temos visto no Brasil que a reeleição, desde os partidos políticos a cargo de síndico, tem servido para barganhas as mais escusas e às vezes para deixar de que se faça um bom projeto em 4 ou 5 anos e se fique pensando apenas nas picuinhas, nas miudezas para se recompor um projeto de reeleição. Se nós olharmos os partidos políticos, há 10 anos os partidos políticos não fazem discussão política no Brasil. Não se tem doutrina, não se tem questões de governo, nós fazemos os marionetes se apresentarem como se fossem planos de governo. Então, tomara que a Universidade Federal de Santa Maria, com o novo reitor e na sua tradição antiga de ser uma universidade regional e uma universidade inserida na comunidade, possa puxar grandes discussões para a comunidade e acabar um pouco com essa ideia de que se constrói apenas pelo produtivismo ou apenas pelas construções físicas. Há uma construção moral que deve ser feita, há uma construção ética que deve ser feita, há uma construção cultural que deve ser feita. A universidade é essencialmente cultura, a universidade é essencialmente conhecimento. Isso, sem dúvida nenhuma, está nas mãos do próximo reitor, eleito numa perspectiva em tese de oposição e que agrupa-se agora para novas demandas e que essa universidade, que se há 20, 30 anos atrás podia fazer muito mais com muito menos, por que não pode fazer agora muito mais com os maiores recursos que tínhamos ou que temos agora? E por que não olhar, gostemos ou não gostemos, para a figura do fundador José Mariano da Rocha Filho, que soube fazer dessa universidade uma grande universidade quando tudo era pequeno neste país. De docente, docente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufism. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufism. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.